É a palavra de Deus que nos conduz pelos caminhos seguros que o Senhor preparou para nós. Como cristãos, devemos amar a palavra de Deus e nos alegrar em sua verdade. Precisamos aprender a encontrar alegria na palavra do Senhor todos os dias. O livro dos Salmos, capítulo 16, versículo 11, diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. Vamos reservar um momento para refletir nessas palavras antes de orarmos juntos. Vamos meditar nelas e carregá-las conosco ao longo deste dia. A parte que mais fala ao meu coração hoje é a primeira declaração desse versículo. Tu me farás conhecer a vereda da vida. É por meio da sua palavra que o Senhor nos revela o caminho da vida. E quando aprendemos a nos alegrar em sua palavra, sempre encontraremos sabedoria, direção e força para cada estação da nossa caminhada. Sem a palavra de Deus habitando em nós, somos vazios. A oração não substitui a ausência da palavra. Os cultos não substituem a ausência da palavra. Nem mesmo as boas conversas com irmãos na fé podem ocupar o lugar que pertence à palavra de Deus. A palavra tem seu lugar e nada pode substituí-la. Precisamos ser um povo da palavra. Josué fez uma declaração que desejo que todos nós lembremos hoje. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás e serás bem-sucedido. Outra passagem profunda sobre a palavra encontra-se no livro dos Salmos, capítulo 1, versículos 1 a 3. Ela nos mostra o que acontece com a pessoa que encontra prazer na palavra de Deus e permanece nela. O texto diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz próspera. Esse salmo é extremamente claro. Ele mostra exatamente o que acontece quando fazemos a palavra do Senhor a nossa alegria. Quando aprendemos a encontrar prazer na palavra de Deus, também experimentamos as recompensas que ela produz. A pessoa que permanece na palavra, lendo-a e meditando nela continuamente, é como uma árvore plantada junto a rios de águas. Isso significa que o crente é constantemente renovado, fortalecido, sustentado e revigorado por Deus. Esse crente não perde os tempos de colheita. Seus frutos surgem na estação correta. Ele não perde as oportunidades que Deus preparou para ele. Tudo acontece no tempo certo, sem atrasos e sem desespero, porque ele aprende a confiar que o Senhor cumpre suas promessas e permanece fiel às suas alianças. Além disso, esse cristão permanece verde e saudável. A capacidade de permanecer florescendo em todas as estações significa ser sustentado por Deus em qualquer circunstância. Nos desafios, ele não é destruído. Nas provações, ele permanece firme porque possui o entendimento que recebeu da palavra. Por isso, continua vitorioso, permanece espiritualmente forte. Por fim, o Salmo declara: Tudo quanto faz próspera. Essa é a herança daquele que permanece na palavra de Deus. Isso não traz alegria ao seu coração? Não desperta esperança? É tudo que qualquer pessoa poderia desejar. E recebemos isso simplesmente permanecendo na palavra e meditando nela. O segredo do que a palavra produz na vida cristã aparece repetidamente nas Escrituras. Poderíamos ler passagem após passagem confirmando essa verdade. A palavra renova. A palavra transforma. As transformações mais profundas e duradouras da vida cristã acontecem quando permanecemos nela. É por isso que o inimigo prefere que façamos qualquer outra coisa, menos permanecer na palavra. Ele lutará contra o nosso hábito de leitura bíblica mais do que contra muitas outras áreas da nossa vida. Ele enviará distrações de todas as formas possíveis. Se observarmos o mundo cristão hoje, veremos que muitos crentes têm dificuldade em manter uma rotina constante de leitura da Bíblia. A correria diária rouba nosso tempo. A cultura atual diminui a importância da palavra. As soluções rápidas tornam tudo ainda mais difícil. Muitos se contentam com um versículo por dia. Mas, embora um versículo seja bom, um capítulo inteiro acompanhado de meditação espiritual produz muito mais força, crescimento e maturidade diante de Deus.
A palavra realiza maravilhas quando permitimos que ela trabalhe em nós. Mas existe uma verdade simples. Precisamos separar tempo para ela. Se não separarmos tempo, nunca conseguiremos permanecer na palavra. E se não permanecermos nela, como encontraremos alegria nela? Como receberemos força por meio dela? Essa não é uma questão resolvida apenas pela oração. Ela exige intencionalidade, exige planejamento. Depois de pedir ajuda a Deus, precisamos agir. Precisamos reservar tempo para ler não apenas um versículo, mas capítulos inteiros das Escrituras. E depois da leitura, devemos meditar. Estou começando a acreditar que a meditação bíblica está se tornando uma prática esquecida entre muitos cristãos. Ler é importante, mas não é suficiente. Precisamos meditar. É na meditação que a palavra cria raízes profundas e permanece em nosso coração. Posso continuar com a segunda parte a partir de, na minha própria caminhada, aprendi o poder que existe na palavra de Deus. Na minha própria caminhada, se há algo que aprendi, é o poder que existe na palavra de Deus. A palavra é muito maior do que imaginamos. Ela contém muito mais do que normalmente percebemos. Há tesouros, direção, cura, sabedoria e transformação disponíveis para nós, se apenas permitirmos que ela opere em nossa vida. Quando comecei a permanecer na palavra e meditar nela, minha vida e minha maneira de pensar mudaram drasticamente. Foi como me tornar uma pessoa diferente simplesmente porque passei a dedicar tempo à palavra. Situações surgirão para tentar distraí-lo quando você decidir permanecer firme na leitura das Escrituras. Eu conheço essas distrações muito bem e, durante algum tempo, também cedi a elas. Mas precisamos nos lembrar de que esses momentos passam. Nós nos levantamos novamente mais fortes e devemos voltar, porque o poder da palavra se manifesta verdadeiramente quando somos constantes. É a constância que produz transformação. Somente quando permanecemos firmes conseguimos experimentar a alegria da palavra de Deus. Talvez você esteja tentando há algum tempo construir esse hábito e ainda não conseguiu. Ou talvez deseje recomeçar hoje. Se esse é o seu caso, eu convido a fazer esta jornada conosco. Vamos fazer esta oração juntos, pedindo ao Senhor a graça da constância e a graça do entendimento espiritual. Se você está pronto, ore comigo. Pai Celestial, a Tua palavra me fez refletir profundamente sobre minha própria vida. Senhor, Tu conheces o meu coração. Tu sabes onde tentei e fracassei. Tu sabes quantas vezes desejei criar um hábito sólido de leitura da Bíblia, mas não consegui mantê-lo. Tu sabes quantas vezes comecei cheio de entusiasmo, mas acabei sendo vencido pelas distrações, pela correria e pela negligência. Tu sabes o quanto desejo estar perto de Ti, mas também sabes como os meus dias acabam ficando cheios de tantas coisas, menos de tempo na Tua palavra. Pai, construir uma rotina consistente de leitura bíblica tem sido difícil para mim. Nem sempre é fácil sentar, abrir as Escrituras e manter a concentração. Às vezes eu leio, mas não compreendo. Às vezes começo, mas minha mente se dispersa. Às vezes planejo passar tempo contigo, mas as preocupações e responsabilidades do dia me afastam. Senhor, não tenho conseguido permanecer constante. E mesmo quando consigo por algum tempo, acabo falhando novamente. Fico mais ocupado, mais distraído e menos atento à Tua voz revelada nas Escrituras. Senhor, sinto que estou preso em um ciclo do qual não consigo sair. Mas eu quero que isso mude. Não quero continuar começando e parando. Não quero continuar fazendo promessas a mim mesmo e quebrando-as poucos dias depois. Não quero viver com culpa, sabendo que a Tua palavra está disponível para mim, mas sem abrir verdadeiramente o meu coração para ela. Pai, não quero que minha Bíblia seja algo que procuro apenas quando estou com medo, confuso ou desesperado. Quero que a Tua palavra seja meu pão diário. Quero que ela seja minha correção, minha sabedoria e minha alegria. Senhor, eu quero encontrar prazer na leitura das Escrituras. Pai, ajuda-me a enxergar que a Tua palavra está viva. Ajuda-me a perceber que ela continua falando, corrigindo, curando e revelando quem Tu és aqueles que desejam ouvir. Pai, ajuda-me a enxergar vida em Tua palavra. Abre meus olhos para a beleza, a sabedoria e o poder presentes nas Escrituras. Que cada passagem seja muito mais que palavras escritas. Que ela seja luz para o meu caminho, força para o meu espírito e verdade para o meu coração.
Ensina-me a ler a tua palavra com fome espiritual e reverência. Ajuda-me a recebê-la como a fonte de direção, paz e transformação. Senhor, permite que eu experimente a transformação que vem de permanecer na tua palavra. Que eu não apenas ouça falar do poder das Escrituras, mas que o veja operando em minha própria vida. Que a tua palavra renove minha mente, purifique os desejos do meu coração, corrija aquilo que está errado em mim, fortaleça aquilo que está fraco, remova toda confusão e conceda-me sabedoria. Remova todo medo e enche-me de fé. Substitua toda sequidão espiritual por águas vivas. Transforma minhas atitudes, minhas escolhas, minhas conversas, meus desejos e a maneira como respondo às situações da vida. Pai, eu quero experimentar verdadeiramente a vida cristã com poder e entendimento. Quero caminhar contigo na verdade. Quero que minha vida demonstre que estive em tua presença. Quero que a tua palavra molde a maneira como vivo. Que a tua verdade seja o fundamento de todas as minhas decisões. Ajuda-me a ser como o homem descrito no livro dos Salmos, capítulo 1. Ajuda-me a estar plantado junto às correntes de águas. Ajuda-me a encontrar prazer na tua lei e a meditar nela de dia e de noite. Que a minha vida produza frutos no tempo certo. Que minhas raízes se aprofundem cada vez mais em ti. Que minhas folhas não murchem quando os tempos difíceis chegarem. Ajuda-me a não ser facilmente abalado pela pressão, pelos atrasos, pelas decepções ou pelo medo. Fortalece-me interiormente. Hoje, Senhor, peço que me ajudes a ser constante. Concede-me disciplina para voltar à tua palavra mesmo quando eu não sentir vontade. Concede-me graça para permanecer firme mesmo quando estiver cansado. Ajuda-me a não esperar pelas condições perfeitas para passar tempo contigo. Ajuda-me a abrir espaço para a tua palavra em minha rotina diária. Ensina-me a escolher a tua palavra acima das distrações. Ensina-me a proteger o meu tempo contigo. Ensina-me a valorizar a tua voz acima de todos os ruídos ao meu redor. E, Senhor, ajuda-me não apenas a ler a tua palavra, mas também a meditar nela. Ensina-me a parar e refletir profundamente sobre aquilo que leio. Ajuda-me a carregá-la em meu coração durante todo o dia. Ensina-me a pensar nela, falar dela, orar por meio dela e praticá-la. Não permitas que eu passe apressadamente pelas Escrituras sem permitir que elas me transformem. Que a tua palavra penetre profundamente em meu coração até moldar minha forma de ver, pensar, falar e viver. Pai Celestial, obrigado por me trazer até este momento. A partir de hoje, que a tua palavra seja minha alegria. Obrigado, Jesus. Amém. Espero que este devocional abençoe sua vida e inspire você a buscar a palavra de Deus com o coração aberto. Oramos para que cada bênção declarada nesta oração se cumpra sobre sua vida, em nome de Jesus. Se você tiver algum pedido especial de oração, teremos alegria em orar por você. Compartilhe seu pedido nos comentários. Que a paz de Deus esteja sempre com você.